Eu comecei a falar da obra do escritor americano Edgar Allan Poe pelo seu texto mais famoso, que é o poema O Corvo. Aqui no canal, além da análise do Corvo, há também o audiobook do poema. Eu fiz os dois, né? O que permite que você conheça a obra, O Corvo, e em seguida veja a análise. Então, a ideia é ter esse caminho cada vez mais completo. Eu vou deixar os dois links na descrição, tá? Eu já disse no outro vídeo que Poe, ele é famoso por seus poemas e contos, tendo escrito apenas um romance. Ele era um escritor que defendia as narrativas curtas. E hoje eu quero falar de um conto chamado A Queda da Casa de Usher, um dos seus contos mais famosos e que inspirou a minissérie que tem exatamente o mesmo nome que você encontra, né, o mesmo nome do conto, que você encontra em plataforma de streaming. Entretanto, é importante que você saiba que a minissérie ela é bem diferente do conto, tá? O conto serviu apenas mesmo como uma inspiração e os autores da minissérie inclusive misturam este conto de Poe com outros contos do mesmo autor. Se o Corvo é mais um bom exemplo de romantismo sombrio, muito mais do que de terror, o livro de contos, este daqui, Histórias Extraordinárias, no qual A Queda da Casa de Usher foi publicado, ele já pode ser classificado como um livro de terror. Quase todos os contos são contos de terror. O conto A Queda da Casa de Usher é o primeiro do livro, mas ele foi publicado primeiramente separado, né, em 1839 e só depois então é que foi incorporado a Histórias Extraordinárias. Ele é narrado em primeira pessoa e esse é um recurso que você vai ver muito, ele é muito utilizado em histórias de terror. Por quê? Para que nós, leitores, possamos sentir medo como o protagonista narrador, que, por sinal, nesse conto, ele não vai ter nome nenhum. E essa também é uma marca de vários escritores e uma marca na obra do Poe. Muitos dos seus protagonistas não têm nome. Eu lembro de alguns escritores que usam isso para que você se identifique também com o protagonista, já que ele não tem nome, poderia ser você. A Queda da Casa de Usher começa com o protagonista chegando, né, à casa ali da família Usher, que é um lugar isolado. Claro que não é um dia claro e ensolarado, mas um dia sombrio e escuro de outono. Lembre-se que a ambientação ela é muito importante em histórias de terror. Se você for escrever alguma história, preste atenção nisso e quando você vai ler, perceba como todas elas têm essa atmosfera, esse clima, né, sombrio. Então, ele ocupa todas as primeiras páginas deste conto justamente para nos ambientar, para nos colocar nesse lugar sombrio. Ele conta que o protagonista conta que só de ver a casa de paredes cinzentas, situada à beira de um lago escuro, ele sentiu a alma ficar deprimida e também sentiu um aperto no coração. Percebeu também que tinha uma rachadura fina e que essa rachadura vinha desde o telhado, descia em zigue-zague até chegar nas águas do lado. E isso é importante, tá? Na história. Havia também em volta da casa troncos que ele descreve como fantasmagóricos e as janelas da casa, quando ele olhava para elas, elas lhe lembravam
olhos vazios. Então, percebam essa grande ambientação, o quanto ela é importante. O proprietário daquela mansão era Roderick Asher e eles tinham sido amigos de infância. Mas quando já fazia bastante tempo que eles não se viam, o Roderick lhe enviou uma carta dizendo que estava doente, sofrendo de algum transtorno mental, e ele pede, então, ele espera que esse seu amigo de infância, que é o narrador, o protagonista, viesse lhe fazer companhia, já que ele acreditava que a sua jovialidade, o Roderick dizia que o ajudaria muito. Como a carta era quase uma súplica, não teve como o protagonista lhe dizer não. Mas, mesmo assim, ele achou a carta estranha, o convite estranho, porque, lógico, eles tinham se distanciado, eles só tinham sido amigos na infância. Quando ele entra na casa, é um mordomo que o recebe, e apesar dele já ter conhecido aquela casa durante a infância, ele ainda assim ficou impressionado com os corredores escuros, as tapeçarias sombrias e até mesmo com a negrura do assoalho, né? Ele dizia que o assoalho era da cor de ébano. O ambiente em que ele encontrou o amigo, onde o amigo estava, um gabinete, meio quarto, também não era muito animador, com janelas altas, mobiliário bastante antigo e estragado, tá? Não era só antigo, era antigo e estragado. Perceba que o cenário na obra de Poe, tanto o externo, que eu já falei, quanto o interno, é praticamente um personagem que interfere na trama. A casa é praticamente um personagem. E esta casa, e essa ambientação toda que ele faz, é capaz de transmitir mistério e, claro, esse clima de morte. O protagonista ainda ficou impressionado com a tez cadavérica do Roderick, o brilho estranho que ele tinha nos olhos e os cabelos longos que lhe pareciam uma teia de arame. Características físicas que são escolhas, eu diria, certeiras para causar medo ao leitor, né? A gente consegue imaginar a aparência física de Roderick. Roderick lhe contou que sofria de um mal de família, uma afecção nervosa para a qual não parecia ter cura. Então, seus antepassados já sofriam disso, ele e a irmã também. Só conseguia o Roderick comer alimentos muito leves, triviais, não suportava o aroma das flores e não aguentava qualquer luminosidade. Então as janelas, elas eram quase fechadas, tá? Ele dizia saber que iria morrer, mas estava com medo. Além disso, acreditava que a casa, da qual ele ali não saía há muitos anos, também lhe influenciara o espírito e pesara sobre sua existência. Então, mais uma vez, olha aí, a casa interferindo no estado de espírito do personagem. A sua irmã, né, a Lady Madeline, única parente viva e que morava com ele na casa, também estava doente, como ele, dessa afecção nervosa. O protagonista, narrador, disse que ele a viu, né, logo que ele chegou, e ele teve um inexplicável terror quando ele a viu. Ela tinha ataques epiléticos, juntamente com um esgotamento crescente e uma apatia constante. Depois de vê-la ali brevemente, a irmã do Roderick caiu de cama e não mais se levantou. Então o nosso protagonista não mais a viu, tá? Ficou doente na cama e não tinha muito o que fazer. Essa mistura de loucura, tristeza, racional e irracional
lado a lado, que nós vamos encontrar tanto no Roderick quanto na irmã dele, é uma característica dos personagens desse escritor, do Edgar Allan Poe, e uma das marcas da sua narrativa. Então guarde isso se você quer conhecer as marcas do Poe. Segundo o próprio Edgar Allan Poe, o homem sente e pressente coisas antes de pensar sobre elas. Então por isso que esses protagonistas, esses personagens, agem muitas vezes de forma estranha. Nos dias seguintes, nem o protagonista, nem o Roderick falaram da irmã dele. Parecia que ela, né, nem fazia mais parte ali. Eles passavam, os dois amigos, lendo e pintando juntos, mas apesar dessa intimidade entre ambos crescer, claro, pela convivência ali diária, o protagonista percebeu que eram inúteis quaisquer tentativas de alegrar o espírito do amigo, que tinha uma tristeza incessante. Então era uma tristeza fortíssima e nada conseguia mexer nessa tristeza. Bom, eu vou parar por aqui para não contar o final, que é bem surpreendente, mas vale a pena a leitura, é um dos melhores contos de Edgar Allan Poe. Há alguns estudiosos que comparam a Casa de Usher como se fosse um espelho do personagem, como a sua identidade. O que não deixa de ser uma ideia interessante, já que os dois, a casa era triste, era desanimada, era desgastada, né? Assim como o Roderick. Além da minissérie, que eu já disse, você encontra nas plataformas de streaming, há outras adaptações deste conto para o cinema. Eu posso citar uma adaptação que é a de Jean Epstein, né? Ou Epstein, não sei como é o correto, feita em 1928, intitulada La Chute de la Maison Usher. La Chute de la Maison Usher é uma adaptação muito mais original do conto, né? É uma adaptação mais fiel. Uma curiosidade é que a casa de Usher realmente existiu em Boston, Boston era a cidade natal do escritor. Reza a lenda que a esposa do proprietário dessa casa Usher foi pega pelo marido quando estava com o amante marinheiro e que em 1830, quando a casa foi demolida, 2 corpos foram encontrados em um buraco na adega. Claro que Poe sabia dessa história, né? Afinal era na cidade dele. Agora, se é verdade ou não, nós nunca saberemos, mas foi clara, para mim é clara, a fonte de inspiração do escritor para então escrever esse conto alguns anos só depois, né? A diferença são de poucos anos. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Por favor, deixe seu like, seu comentário, seu ripar, né? É importante você ripar, dar os pontos para o vídeo e se inscrever no canal para ficar sabendo de tudo que a gente ainda vai postar sobre Edgar Allan Poe. Um grande abraço!